Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe por que algumas pessoas conseguem emagrecer de forma definitiva, enquanto outras passam a vida inteira brigando com a balança e lutando contra o efeito sanfona? Ou então porque algumas pessoas conseguem ter um corpo com uma melhor definição muscular, enquanto outras, mesmo se exercitando, não conseguem ter um resultado satisfatório? Não é por causa da genética, não é por causa da idade, não é por causa do sexo e não tem nada a ver com você ter mais ou menos dinheiro. O que acontece basicamente é que algumas pessoas entendem sobre alimentação e outras não. A alimentação é a base de tudo, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, definição muscular e de cuidados com a nossa saúde. Afinal de contas, é através dos alimentos que a gente pode obter energia para desempenhar todas as nossas tarefas. Portanto, estarmos bem alimentados é uma condição essencial e fundamental para a vida de todos nós, independente de qual for o teu objetivo. Se você não se alimentar de forma adequada, ou seja, fornecer os nutrientes que o teu corpo precisa, o teu organismo não vai conseguir desempenhar as principais funções que ele precisa realizar. E aí com isso pode desencadear inúmeras doenças que são causadas por uma alimentação inadequada e nutricionalmente desbalanceada, como por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, artrites, artroses, problemas intestinais, rinites, sinusites, entre outras tantas. Para que você consiga emagrecer, aumentar a tua massa muscular, ter mais saúde, energia e disposição durante o dia, consiga dormir bem, consiga ter o intestino funcionando de maneira adequada e possa prevenir o surgimento dessas doenças, é fundamental que você saiba quais nutrientes precisa ingerir e em quais alimentos que eles estão contidos, para que não ocorra o que a gente chama de carência nutricional. É muito importante que você saiba que não é o número de calorias que vai te proporcionar uma alimentação nutricionalmente equilibrada, muito menos produtos caros e de difícil acesso. Uma vez que a grande maioria dos produtos ou dos alimentos que são realmente saudáveis são super baratos, que a maior parte dos alimentos super caros não são tão saudáveis como você imagina. Só que a indústria quer que você pense exatamente o contrário, exatamente para te vender por um valor mais elevado produtos de baixíssima qualidade, que não te fornecem os nutrientes que você realmente precisa e prejudicam significativamente a tua saúde. O que acontece é que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não sabe disso, por não ter acesso às informações necessárias para que elas consigam escolher corretamente os alimentos e por ficarem perdidas em meio a tanta informação. Por exemplo, para emagrecer você não precisa passar fome e deixar de comer o que você gosta ou consumir sempre os mesmos alimentos. Muito menos consumir produtos super caros, como os Light, Diet, Zero ou Fit. Você precisa apenas entender melhor os princípios básicos de como se alimentar corretamente para que você consiga fazer as suas próprias escolhas de maneira assertiva. Eu sou capaz de apostar que por algumas vezes você já tentou fazer, ou pelo menos conhece alguém que já fez alguma dieta monótona e super restritiva, que fazia você sentir fome o dia inteiro e ainda tinha que consumir sempre os mesmos alimentos. E aí não deve ter aguentado seguir por muito tempo, acabou desistindo e ganhou peso novamente. Acertei? Ou então você provavelmente já consumiu produtos Diet, Light, Zero, ou até já contou ou conta as calorias dos alimentos que você consome durante o dia. E como que eu sei disso? Simplesmente porque eu atendo diariamente aqui no meu consultório pacientes que cometem exatamente esses mesmos erros, pensando que estão fazendo a coisa certa. Pessoas que entendem que a alimentação é importante e que querem se alimentar melhor, mas ao mesmo tempo possuem muitas dúvidas sobre qual que é a melhor forma de fazer isso. O que acontece é que, embora as pessoas sejam diferentes, a grande maioria das dúvidas são sempre as mesmas. Bruno, quais são os melhores alimentos para emagrecer? Eu devo ou não cortar os carboidratos? Qual a diferença entre proteína, carboidrato e gordura e quais são as funções de cada um desses nutrientes? Com qual óleo eu devo cozinhar? Eu devo usar açúcar ou adoçante? Quais são as melhores opções? É verdade que o sal rosa é melhor? E os temperos? Quais eu posso usar? Leite faz mal? E água com gás? Qual bebida alcoólica atrapalha menos o emagrecimento e em qual quantidade que eu posso beber? Entre outras inúmeras tantas. E eu entendo isso perfeitamente, pois quando a gente fala de alimentação, existe uma quantidade enorme de informações e de detalhes que são extremamente importantes e que fazem toda a diferença, não só para quem quer emagrecer, mas também para quem quer ter um organismo em perfeito funcionamento através de uma alimentação saudável, nutritiva e equilibrada. O que acontece é que, infelizmente, essas informações são omitidas da grande maioria da população, principalmente porque a indústria não tem o menor interesse que você tenha um conhecimento mais aprofundado sobre os alimentos que você consome, porque isso ia prejudicar muito o comércio de vários produtos que são vendidos como saudáveis e que, na verdade, de saudáveis não tem nada. Com isso, você faz de tudo para emagrecer, para se alimentar melhor e, mesmo assim, passa ano, entra ano e os resultados não aparecem. Bom, mas hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema para que você consiga melhorar a tua alimentação, consiga emagrecer, cuidar da tua saúde, prevenir doenças e, principalmente, economize dinheiro toda vez que você for ao supermercado. Mesmo que você nunca tenha ido ao nutricionista, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre alimentação, mesmo que você não tenha muito dinheiro, independente da tua idade, se você é homem, se você é mulher, enfim, isso realmente não importa. Porque essas informações que eu vou te passar são essenciais para qualquer pessoa no mundo. O
O que eu vou te apresentar agora é algo que realmente vai mudar o teu conceito sobre alimentação, pois você está prestes a descobrir que se alimentar de forma saudável é muito mais fácil e bem mais simples do que as pessoas imaginam. Como eu te disse antes, embora eu atenda inúmeros pacientes diferentes aqui no consultório, a grande maioria das dúvidas são sempre as mesmas. Dúvidas importantíssimas de serem esclarecidas, pois fazem toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Só que muitas vezes eu não consigo responder tudo em apenas uma consulta. E aí, para responder essas dúvidas e facilitar o entendimento dos meus pacientes, eu acabei desenvolvendo inúmeros materiais extras com todas as informações necessárias para que esses meus pacientes consigam realizar suas escolhas alimentares da melhor maneira possível e assim também parem de gastar dinheiro com alimentos ou produtos desnecessários. Durante mais de 2 anos eu reuni todos esses conteúdos materiais e eu transformei em um livro digital de 10 capítulos, que hoje é chamado de Guia Prático de Alimentação Saudável. Esse livro possui um conteúdo totalmente aplicável e de fácil entendimento, mas ele realmente foi escrito com o objetivo de conseguir ajudar o maior número de pessoas possível. Ele conta com infográficos explicativos e vários materiais extras para facilitar ainda mais o processo de aprendizagem. E aí cada um dos 10 capítulos possui conteúdos específicos sobre um princípio básico de uma alimentação saudável. No capítulo 1, por exemplo, eu falo sobre como os alimentos são classificados e explico de forma detalhada qual é a diferença entre os alimentos in natura, processados e ultraprocessados, e em quais quantidades que cada um deles deve ser consumido. Já no capítulo 2 tem um passo a passo completo e detalhado sobre a leitura de rótulos alimentares, para que a indústria nunca mais te engane vendendo produtos caros e de baixíssima qualidade. Depois de ler esse capítulo, você vai entender por que alimentos aparentemente iguais podem ter uma composição nutricional totalmente diferente. E você também vai descobrir quais são os mais de 20 nomes dados pela indústria para o açúcar e para a gordura trans, na tentativa de te enganar e fazer você adquirir produtos de péssima qualidade por um preço super elevado. No capítulo 3, você vai entender a importância de uma alimentação colorida e vai aprender como prevenir o envelhecimento precoce e evitar ou até mesmo tratar o surgimento de infecções e inflamações como rinites, sinusites, artrites, celulites e prevenir doenças cardiovasculares, hipertensão, colesterol elevado, entre tantas outras, através do consumo de fitoquímicos e de antioxidantes. Você vai descobrir o que são, para que servem e em quais alimentos que essas substâncias tão importantes estão presentes. Quando você ler o capítulo 4, você vai descobrir tudo o que você precisa saber sobre proteínas, carboidratos e gorduras. Você vai entender detalhadamente quais são as funções de cada um desses nutrientes, quais são os melhores alimentos e em quais horários que cada um deles deve ser consumido. No capítulo 5, você vai entender por que o intestino é um dos órgãos mais importantes do nosso organismo e qual a ligação que ele tem na regulação do humor e de doenças como depressão, autismo, Alzheimer, diabetes, câncer, alergias e qual a influência que ele exerce no emagrecimento. Além disso, você vai ter acesso a informações práticas de como melhorar o funcionamento do teu intestino através da alimentação. Se você tem dúvidas sobre a diferença entre óleos, azeites e gorduras e tem interesse em saber quais são as melhores opções para cozinhar ou para refogar os alimentos, você precisa ler o capítulo 6. Além disso, nesse capítulo você vai descobrir por que os óleos vegetais como milho, soja, canola e girassol são extremamente perigosos para a tua saúde e não devem ser consumidos. Será mesmo que o sal rosa é melhor? Quais são as outras opções? E temperos? Quando que eu devo utilizar? Quais são as diferenças entre eles e qual o papel que cada um deles tem na nossa alimentação? Essas e outras respostas você vai encontrar no capítulo 7, que explica detalhadamente sobre todos os tipos de sal e de temperos. E aí, se no capítulo 7 eu falo sobre sal e temperos, o capítulo 8 explica sobre açúcares e adoçantes. Ao ler esse capítulo, você vai entender a diferença entre os vários tipos de açúcar e também de adoçantes, que é uma das dúvidas que eu mais respondo aqui no consultório. E é exatamente por isso que eu escrevi esse capítulo. O capítulo 9, ele fala sobre o papel das bebidas na alimentação. Nesse capítulo você vai ter acesso aos mais variados tipos de bebida que compõem a nossa alimentação e também vai descobrir quais são as melhores opções para a tua saúde. Tem informação sobre água, sucos, bebidas energéticas, chás, cafés e também sobre o álcool e qual a influência que ele exerce nos diversos hormônios do nosso organismo e qual o impacto que ele tem sobre o emagrecimento. E para fechar com chave de ouro, o capítulo 10 é um capítulo bônus, com algumas das minhas receitas preferidas para que você possa colocar em prática toda a teoria aprendida com o livro. Essas receitas são receitas que eu utilizo no meu dia a dia, que além de serem super fáceis de serem preparadas, são muito saborosas. Bom, agora que eu te expliquei tudo que você vai aprender e os inúmeros benefícios que você vai conquistar ao ter acesso ao Guia Prático de Alimentação Saudável, você deve estar se perguntando sobre o preço. Afinal, um material com tanta informação e que realmente facilita e transforma a vida de qualquer pessoa deve ser super caro. Na verdade, não é nada disso. Esse guia normalmente é disponibilizado para os pacientes aqui no meu consultório pelo valor de R$ 97,00, o que sinceramente para mim é um preço totalmente justo, principalmente pela quantidade de informações que ele oferece. E exatamente por isso que ele vende super bem. Só para você ter uma ideia, a cada 10 pacientes que eu atendo, 10 compram o meu livro.
Mas como a minha ideia é realmente ajudar um número ainda maior de pessoas a ter acesso a esse tipo de informação, principalmente para desmascarar todas as armadilhas que a indústria tenta passar diariamente nas pessoas desinformadas, eu resolvi fazer uma promoção super especial para quem adquiriu o Guia Prático de Alimentação Saudável exclusivamente através dessa página. Se você clicar agora no botão que está aqui embaixo, você vai ganhar um desconto de R$50 e vai ter a oportunidade de adquirir o meu livro por apenas 5 parcelas de R$10 com uns centavos ou R$47 à vista. Por apenas 33 centavos por dia, você pode adquirir um livro com todas essas informações. Não dá para comprar nem um cafezinho por esse valor. Muito longe disso. E tem mais. Se você adquirir o guia e não gostar dos conteúdos e das informações que você vai ter acesso, é só me enviar um e-mail dentro de 7 dias que eu devolvo todo o teu dinheiro. Simples assim. Isso é para te mostrar que o mais importante para mim é realmente te ajudar, que se o meu livro não fizer isso, eu realmente não quero o teu dinheiro. Bom, tudo que eu tinha para te oferecer e te ajudar eu já fiz. Agora você tem 3 opções. A primeira delas é fingir que não assistiu esse vídeo, ignorar tudo que eu te expliquei sobre alimentação e continuar sendo enganado pela indústria, gastando muito dinheiro e tendo pouco resultado. A segunda opção é você tentar aprender tudo o que precisa saber sobre alimentação sozinho, que pode levar um bom tempo. Pois eu, por exemplo, como nutricionista e personal trainer, já venho estudando há quase 15 anos sobre o assunto e mesmo assim ainda continuo fazendo vários cursos e me atualizando frequentemente, porque realmente tem muito conteúdo para ser estudado. E a terceira opção, que na minha humilde opinião é a mais sensata, é você clicar agora no botão que está aqui embaixo e adquirir sem nenhum risco o Guia de Alimentação Saudável e ter acesso a um conteúdo exclusivo que levou mais de 2 anos para ser desenvolvido. E se você não gostar, é só me enviar um e-mail que eu devolvo todo o teu dinheiro. Simples assim. Então aproveita essa grande oportunidade, clica agora mesmo no botão que está aqui embaixo e, independente da tua decisão, não deixe de cuidar da tua alimentação. Porque como eu te falei no início desse vídeo, ela é a base de tudo, independente do teu objetivo. E se você não cuidar da tua alimentação, infelizmente, ninguém vai fazer isso por você. Um grande abraço e uma boa leitura. Tamo junto!